Um acidente urgente, você aqui em São Paulo, uma das principais vias da capital, interditada nesse momento. Temos imagens, aí você vê aí o resgate feito por homens do Corpo de Bombeiros, duas viaturas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, pelo menos 20 socorristas, não tem mais, 30 socorristas aí, vítima sendo retirada nesse momento de dentro do caminhão. Você que está acompanhando o Balanço Geral Manhã, acompanha agora o resgate que acontece no Minhocão. Esse é o endereço, Marcos Leandro com a gente, né, nessa cobertura, imagens feitas pelo nosso helicóptero, é exatamente isso, né? Errei ou não, Marcos? Tá é o Minhocão, vítima aí, prensada aí no que sobrou desse caminhãozinho e recebendo o atendimento do Corpo de Bombeiros. Exatamente, Dionísio, sentido Minhocão, sentido Zona Oeste de São Paulo, nesse momento sendo realizado o resgate do motorista desse VUC. A vítima está no carro, na verdade, é um carro, veja ali o carro completamente retorcido, o Dionísio. Tá vendo ali? Não dá nem para identificar. É claro que os bombeiros usaram aquele alicate hidráulico, o Luca, né, para fazer o recorte da lataria e retirar a vítima. Então a vítima, no momento, sendo retirada das ferragens desse carro. E ao lado dele, o caminhãozinho, né, um VUC, é um veículo urbano de carga, também se envolveu nesse acidente. Então o motorista agora sendo retirado. A gente percebe que à direita do vídeo, né, mais duas vítimas por ali. Realmente a cena assusta, trânsito completamente parado, interditado no Minhocão, sentido Zona Oeste de São Paulo. Acidente realmente muito grave envolvendo esse caminhão de pequeno porte, digamos assim, e um carro de passeio. Muita presença dos bombeiros, também da Polícia Militar no local do acidente, viu, Dionísio? E para manter essa imagem para o nosso helicóptero, manter essa imagem à distância, a nossa produção está apurando aí a quantidade de pessoas envolvidas nesse acidente. Me chama a atenção que esse caminhãozinho aqui pode ser mais um feirante envolvido em acidente. Verdade. Na manhã dessa sexta-feira. Acidente que pode ter aí algo em torno de 3, 4 pessoas que terminaram sendo vítimas. A gente ainda não tem informação de feridos, se houve um acidente grave ou não, se tem uma tragédia maior envolvida em tudo isso, mas a gente vê o esforço, a velocidade do esforço dado aí pelos socorristas nesse momento, inclusive com a utilização de tesoura hidráulica para conseguir cortar as ferragens do carro que você vê aí na imagem, que ficou completamente destruído. Comandante Diógenes Luca acompanhando com a gente também, uma imagem impressionante que infelizmente traz aí outro susto para o motorista que passa pelas principais ruas e avenidas de São Paulo. É verdade, Dionísio. E olha, e a gente vai olhando, né, com o olhar clínico aqui, porque Sim. eu conheço o comportamento dos policiais. Eu devo dizer que, infelizmente, é muito provável, mas muito provável que nós tenhamos vítimas fatais aí nesse acidente, Dionísio. Eu estou vendo um esforço do Corpo de Bombeiros na retirada de pessoas ainda das ferragens. Pode afastar ali, a imagem um pouquinho mas mais, tem ali por duas pessoas que eu acho que podem ter perdido a vida pelo comportamento ali, pela forma como são colocados ali aquele pano, aquele plástico, que é um plástico térmico, Isso. muitas vezes para poder manter o calor do corpo de uma pessoa que está em atendimento, mas também pode ser utilizado de forma secundária para cobrir alguém que está já sem vida, infelizmente. E a gente vê ali o esforço agora, nesse momento, Corpo de Bombeiros colocando uma pessoa ali no chão, provavelmente mais uma vítima que estaria dentro desse carro sendo atendida. Vou continuar pedindo que não aproxime a imagem, por favor, vamos tentar respeitar esse momento agora de manhã aí, com relação às vítimas que estariam sendo atendidas pelo andar da carruagem ali, mais uma vítima fatal, infelizmente, nesse acidente aí que envolveu pelo menos 2 veículos no Minhocão agora pela manhã, e você vê aí a tentativa desesperada de homens do Corpo de Bombeiros, muitas viaturas envolvidas nessa tentativa de resgate a essas pessoas, aos passageiros desses veículos que terminaram aí, um deles completamente destruído, como você vê no centro da imagem, o veículo ficou completamente destroçado, um carro passeio. A gente não consegue nem identificar, por exemplo, que tipo de veículo, qual era a marca desse veículo, diante da destruição que esse veículo terminou se envolvendo aí, ficou completamente amassado, deformado. Oi, comandante. Se eu não me engano, esse trecho do Minhocão, Dionísio, é o sentido zona oeste ali, né? Da zona centro para a zona oeste. É bom evitar essa região. Marcos Leandro deve estar confirmando. Zona oeste. É bom evitar essa região, porque dada a gravidade, essa pista ainda vai demorar um pouco para poder ser desobstruída.
E aí os motoristas que nos acompanham aqui, o nosso pessoal que acompanha aqui o Balanço Geral amanhã, pode escolher alternativos aí para sair dessa região. Inclusive, a gente vê agora a saída de uma ambulância, provavelmente é o SAMU ali fazendo o atendimento também, provavelmente uma vítima sendo transferida aí do local onde aconteceu esse acidente, que provoca também um longo congestionamento nos dois sentidos aí do Minhocão, lembrando que é o sentido desse acidente provavelmente é o sentido Zona Oeste, que teve aí 2 veículos envolvidos. Tem pelo menos, a gente vai daqui a pouco tentar conversar com homens do Corpo de Bombeiros, se houve vítima fatal realmente, quantas vítimas envolvidas nesse acidente, que chama a atenção logo nessa manhã de sexta-feira. Gente, olha a quantidade de viaturas. É isso que eu ia lembrar, é isso que ia chamar chama a atenção aqui. A quantidade de viaturas. Viaturas do Corpo de Bombeiros, várias viaturas do SAMU. Em atendimento. Todo o aparato do Corpo de Bombeiros muito aparato. Deve ter aí chegado lá, as vítimas. Deve ter chegado na emergência do Corpo de Bombeiros com um alarde bastante grande, porque são muitas viaturas, inclusive do policiamento territorial. Então foi bastante grave esse acidente, viu, Dionísio? Muito grave, a gente já tenta aí levantar informações com relação às vítimas, como teria acontecido. Você vê ali uma movimentação muito intensa aí dos homens do Corpo de Bombeiros. Tem imagem por terra também, nós temos imagens aí de nossas equipes que estão por terra acompanhando toda essa movimentação. A gente daqui a pouco corta, tem uma vítima sendo transportada ali, você acompanha agora, foi colocada na maca, aparenta ser um homem, vai ser colocado em uma ambulância. Aquela ambulância do SAMU estava sendo deslocada exatamente para isso, para que esse homem possa receber os primeiros socorros dentro dessa ambulância e logo depois transferido para uma unidade de saúde mais próxima. Marcos Leandro, tem ideia de uma situação como essa, com trauma, acidente grave, para qual hospital essa vítima deve ser levada? A ambulância do Corpo de Bombeiros ali em cima, ele está sendo levado para a ambulância do Corpo de Bombeiros. O Hospital das Clínicas provavelmente fica até mesmo mais ou menos na região, né? Hospital das Clínicas, que é uma referência inclusive para politraumas e várias outras especialidades médicas, né, Dionísio? E agora realmente a gente tem por baixo uma outra noção, uma outra visão do estado em que ficou o carro. É bem verdade que os bombeiros utilizaram aquele alicate hidráulico para fazer o recorte da lataria e retirar o ocupante ou os ocupantes do carro. Então, por isso, essa desconfiguração total do veículo. Agora, a gente percebe também, Dionísio, a movimentação ali no caminhãozinho, né? No VUC, no veículo urbano de carga. É bem provável que alguém ainda esteja ali nas ferragens também, até porque tem um grupo de bombeiros que não sai dali, Dionísio. Agora sim, olha só, tem uma vítima sendo retirada exatamente desse caminhãozinho, Dionísio. Daí um momento dramático. Mais um, né? Exatamente, um homem, a gente vê aí na imagem, cuidado para não mostrar o rosto desse homem nesse momento. Família provavelmente deve estar sendo notificada agora do que teria acontecido. E ele está consciente, aparentemente. Ele está consciente, parece estar conversando, era isso que eu ia dizer, viu, Marcos? Ele parece estar conversando com os homens do Corpo de Bombeiros, aí com os socorristas, repassando informação, inclusive para ajudar nesse resgate. E ele pode estar também contando aos socorristas como teria sido a dinâmica desse acidente. É mais uma vítima, graças a Deus, sendo levada aí para a ambulância e logo depois levada a um hospital onde vai passar por exames, receber o atendimento adequado logo depois desse acidente, desses momentos de terror que foram vividos por essas pessoas depois desse acidente aí que aconteceu no Minhocão. Você vê todo o esforço e eu parabenizo, cara, eles são heróis, são anjos da guarda, os homens do Corpo de Bombeiros, homens e mulheres que se dedicam numa situação como essa a correr contra o tempo. Cada minuto numa situação como essa representa uma vida a ser salva. Por conta disso, eles utilizam de todas as ferramentas possíveis para tentar salvar as vítimas. Gente, olha como ficou o estado desse carro, comandante. Eu devo também aqui enaltecer o trabalho não só do Corpo de Bombeiros, mas também do SAMU. São verdadeiros anjos da guarda, né, Dionísio? São, sim. A gente tem aí respostas muito rápidas. Recentemente, aliás, não tão recentemente assim, o Corpo de Bombeiros inovou com um socorro com motos, né, para chegar mais rápido e fazer aquele primeiro atendimento à vítima até a chegada do veículo 4 rodas. Mas o carro ficou completamente destruído, está dissolvido ali, né? Me assusta, o Gardinali, de uma situação como essa, um acidente desse porte no Minhocão, que se eu não me engano é 50 km por hora.
a velocidade no Minhocão. E nesse horário com muito trânsito, né? Aliás, eu estou vendo as imagens e tentando imaginar, supor a dinâmica desse acidente, né? Para ter provocado toda essa destruição. Logicamente que o carro agora, as peças foram cortadas, né? Por Sim. isso que está sem a parte Ele de cima, os descascado. bombeiros tiveram que cortar para retirar as vítimas aí que nós vimos serem socorridas. Mas você pontuou bem, trata-se de um trânsito lento, né? O alicate hidráulico aí. Que foi usado para cortar ali a parte da capota do carro. É um trânsito lento no Minhocão, não tem nem como desenvolver uma velocidade muito alta ali, justamente pelas limitações e pela quantidade de veículos, né? Exatamente, pelo estrago impacto que foi ficou o violento. carro, algo deve ter acontecido, inclusive a Polícia Civil, quando acionada, já que existe a possibilidade de óbito também, a gente vê policiais de trânsito, ali o pessoal da GCM também fazendo o atendimento rápido a essa ocorrência, provavelmente a gente vê viaturas posicionadas, bloqueando a pista, provavelmente as primeiras viaturas que chegaram ali, Polícia Militar e GCM dando suporte ao atendimento das pessoas que estão no local. Começa agora, comandante, um trabalho para tentar entender. Eu chamei a atenção com relação à velocidade, porque me espantou também o estado da frente dos veículos. É verdade. O Thiago fez uma observação muito importante, Dionísio. É lógico que o carro, nesse momento, já foi cortado Sim. por esse alicate hidráulico, que chama Luca, inclusive, para poder facilitar a retirada das vítimas que estavam ali no veículo. Mas você pode observar, pelos amassados do carro, tem uma questão de velocidade aí provavelmente também, né? Porque quem está a 50 km por hora não gera danos dessa envergadura, dessa monta, né? Vamos chamar assim. Que possa aí provocar a morte de pessoas envolvidas, porque o que me chama a atenção é a possibilidade de um acidente numa via como essa. Marcos Leandro também tem mais informações para a gente, está apurando para a gente mais detalhes desse acidente. Já tem informação do número total de feridos? Você já conseguiu levantar isso, Marcos? A gente está apurando, nossa equipe na retaguarda está buscando essa informação, Dionísio, para a gente passar com precisão aqui no Balanço Geral amanhã. Perceba à direita do vídeo, tem um policial militar fazendo ali o desvio do trânsito. Quem está preso ali no sentido Zona Oeste de São Paulo, agora tendo a oportunidade de voltar, né, de fazer o caminho inverso para fugir. Foi o que disse o nosso comandante, o Diógenes Luca, né? Possivelmente não tem hora para que essas viaturas saiam daí e que esses veículos acidentados sejam removidos da via no sentido Zona Oeste de São Paulo. São imagens ao vivo do Minhocão aqui em São Paulo. A produção do Brasil, a produção do Balanço Geral amanhã, já correu, já conseguiu contato com o Corpo de Bombeiros. Nós temos o Capitão Michael na linha com a gente. Capitão Michael, eu quero agradecer sua participação nesse início de sexta-feira. Infelizmente, com uma notícia que assusta, Corpo de Bombeiros já tem informação de vítimas, existem vítimas fatais envolvidas nesse acidente, capitão? Bom dia. Como você bem disse, né, as imagens são fortes, são bastante. A gente tem a confirmação de 5 vítimas desse acidente. Ainda não podemos afirmar vítimas fatais, mas é um acidente com uma dinâmica de bastante energia, né? A gente vê o carro aí, os 2 carros com bastante distorcido, bastante destruído. Isso dificulta também o início de sexta-feira do trânsito na cidade de São Paulo. Pois é, a gente tem aí informação e acompanha, viu, o capitão, os detalhes desse acidente, quantitativos de homens envolvidos. Tem informação da dinâmica, pelo menos, desse acidente, capitão, por conta do estrago dos carros? Essa é uma tentativa de se entender como foi que aconteceu a dinâmica desse acidente. A gente ainda não sabe se os 2 carros trafegavam na mesma via ou se o veículo menor acabou atravessando aí da faixa contrária. Justamente por conta dessa energia envolvida no acidente, né? Capitão Michael, bom dia. Aqui Diógenes Lucas, sou comentarista de segurança aqui do Balanço Geral amanhã. Nós vimos aí que são várias vítimas, mas uma delas, até pela experiência, me chamou a atenção. Há uma possibilidade aí de pessoas terem perdido a vida, porque eu vi ali aquele plástico, que nós utilizamos muitas vezes para poder fazer ali a proteção térmica, sendo utilizado para cobrir uma vítima inteira. E a gravidade, não chegou nenhuma informação ainda do estado de saúde dessas pessoas? Há uma possibilidade de vítimas fatais, sim. Então, o Corpo de Bombeiros, claro, a gente agradece, viu, capitão? O senhor está trabalhando justamente para levantar essas informações, entender como tudo isso aconteceu e trazer, claro, informações para o Balanço Geral amanhã. Eu vou fazer um acordo com o senhor, vou deixar o senhor tentar levantar esses detalhes para a gente. Assim que o senhor tiver as informações e puder nos repassar, nós agradecemos muito a informação aqui no Balanço Geral amanhã, tá bom? Muito obrigado pela participação, uma ótima sexta-feira para o senhor. Estou à disposição, obrigado.
Muito obrigado. E a gente continua acompanhando os detalhes desse acidente que aconteceu no Minhocão. Existe aí a possibilidade que tenha sido uma colisão frontal e isso explicaria, viu, aí o estrago na frente dos dois veículos envolvendo um carro-passeio, um caminhãozinho. Chama a atenção que pode ser um caminhãozinho de feira, até pelos toldos que a gente vê nesse caminhãozinho aí. É o segundo acidente envolvendo esse tipo de transporte nessa sexta-feira, dia 13 de janeiro, e você vê aí homens do Corpo de Bombeiros colocando o que sobrou do carro em cima do veículo para que a pista possa ser liberada logo após a perícia. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, infelizmente, desse acidente que deixa pelo menos 5 vítimas aqui na área central de São Paulo. Gente, a Mônica Simões acabou de chegar no local do acidente grave que aconteceu no Minhocão. Infelizmente, as informações de mortes foram confirmadas, né, Mônica? Infelizmente sim, Dionísio. Até o que a gente sabe até o momento é que um homem e uma mulher que estavam no banco da frente desse carro, imagens agora do Roberto Bergamini, morreram no local ainda por conta da batida. A terceira pessoa que estava no banco de trás foi encaminhada às pressas para um hospital aqui da região, na zona oeste de São Paulo, Dionísio, em estado grave. Agora, o motorista do caminhão e o ajudante que estavam ali também no banco da frente do caminhão, eles não sofreram ferimentos graves. Segundo informações aqui da polícia, o motorista do caminhão, ele ficou com os pés presos nas ferragens, mas o Corpo de Bombeiros agiu rápido, soltou e eles também foram encaminhados a hospitais aqui da região. Agora, Dionísio, aí eu entendi aqui a dinâmica desse acidente. O que aconteceu? O carro branco, ele vinha no sentido oposto, naquela outra pista. Perdeu o controle da direção, atravessou a pista contrária e bateu de frente com aquele caminhão, um caminhão que levava canas. Esse homem que estava no caminhão, ele estava indo até uma feira, porque ele vende caldo de cana, Dionísio. Então, uma batida muito forte, uma batida muito grave. A gente vê que o carro ficou parecendo uma caixa de fósforos, porque ele bateu no caminhão, depois começou a dar capotou diversas vezes aqui na pista. O pessoal do Corpo de Bombeiros chegou prontamente aqui no local, usou maquinário para serrar a ferragem e tirar os 3 ocupantes desse veículo, Dionísio.